Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou a professora Fernanda Serbeto. O tema da nossa aula de hoje é sobre memória e os métodos nas ciências humanas sociais aplicadas. Os objetivos dessa aula, em específico, vão consistir em inferir informações implícitas na música Faroeste Caboclo, perceber o panorama de desigualdades sociais, miséria, criminalidade que permeiam a saga de João de Santo Cristo e compreender todos os fossos sociais na sociedade brasileira a partir do espaço geográfico de Brasília. Vamos lá? Queridos, queridas, eu deixei para você aqui, nesse primeiro momento, toda uma perspectiva para a gente pensar essa lógica de memórias, de histórias e como que isso enreda, como que isso vai ser fomento para que construamos, então, todo o conhecimento de história. Nem sempre aquilo que aconteceu, aquilo que é fato, é aquilo do que nos lembramos ou como nos lembramos. Por isso, essa concorrência entre história e memória e a grande relevância desse conceito para o nosso conhecimento. Aqui, por exemplo, eu te pergunto, quem eram os governantes na sua época? Seja da sua infância, seja atual, do que você se lembra? O que é memória para você? Por exemplo, você se lembra da sua festa? Ou você não teve festa? Ou você teve uma festa inesquecível? Ou você teve várias festas? Por exemplo, também, você ganhou o presente que você mais queria? Ou ainda, e aquele show ou aquele espetáculo de esportes? Como foi para você? Perceba a abstração que existe além do fato. Aquilo que você resguarda como memória. Uma outra indagação que eu te faço. Onde está o seu melhor amigo? Onde está a sua melhor amiga? E esse conceito de melhor amigo, de melhor amiga é tão transitório, principalmente na nossa adolescência, não é mesmo? É mais uma indagação que a gente faz como exercício de memória. Tem outra. Quais são as lembranças mais marcantes da sua infância? Percebe? Na medida em que a gente começa a entrelaçar tudo isso, como se constrói essa lógica da memória, mas saindo da sua memória, da minha memória, nós vamos pensar isso também numa perspectiva coletiva, numa perspectiva de construção não da minha ou da sua identidade, mas da identidade nacional. E pensando nisso tudo, eu trago aqui para você conceitos que fomentam, que dão respaldo teórico para o que estamos colocando. A memória traduz um sentimento de comunidade afetiva, capaz de criar identidades. Essa exigência de definição parece estar mais presente em sociedades que assumiram como dilema as especificidades do projeto de modernização. Vem bem ao encontro da nossa proposta quando pensamos o crescimento do Planalto Central, a construção de Brasília, e muito mais do que o espaço feito de concreto, mas as construções humanas. E ainda, os ensaios deste livro, obra Memória e Região, do brilhante e saudoso professor Noé Freire, me emocionam a falar. Os ensaios desse livro representam o esboço das representações que definiram o sentido da região. Noé Sandes apresenta o roteiro geral do movimento de formação da memória histórica, atento à tensão que o termo comporta, uma vez que memória e história formam um par de difícil convívio. E na medida em que a gente percebe toda essa questão da convivência difícil entre memória e história, incorre naquilo que eu coloquei para vocês a respeito do que é fato
e daquilo que é construído acerca do fato, do que lembramos, individualmente ou coletivamente. Me acompanhe. Trouxe para você obra brilhante da Legião Urbana Faroeste Caboclo, que recentemente inspirou também o filme Faroeste Caboclo. Vamos acompanhar o trailer e, à medida em que ele for acontecendo, nós vamos comentando sobre as memórias de João e o quanto essas memórias também trazem uma discussão muito interessante para a gente pensar a memória do povo brasileiro. Vem comigo. Fica para você a sugestão, para que você assista o filme na íntegra. Eu deixei aqui para você o trailer, tá? Mas, se por um lado é uma história de amor, não só de amor entre dois jovens, mas eles não só lutam para ficar juntos, mas eles lutam contra muitas outras questões. Eles lutam, por exemplo, contra a pobreza, que acabou levando João a se envolver com a criminalidade. Eles lutam contra o racismo, que ceifou muitas das oportunidades que João poderia ter. E o que João foi fazer em Brasília, afinal? Ele é um retirante. João de Santo Cristo saiu da sertania onde vivia, de um local empobrecido, muito provavelmente indica a música, regiões do Nordeste, em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades, e chegou em Brasília, todo encantado com o que aquela cidade poderia oferecer. Mas, por um outro lado também, João trazia consigo muitos traumas. João trazia consigo memórias. João trazia consigo um histórico de violência, um histórico de violência contra o pai, um histórico de violência material, violência social. E isso construía toda a mentalidade dele. Era um coração muito carregado de ódio, e esse ódio foi sendo aguçado, foi sendo alimentado por todo esse contexto em que ele vivenciou, não é mesmo? E avançando ainda nessa discussão sobre memória e construção de identidade, deixei para você também, na plataforma do Jamboard, outras perguntas em que possamos interpretar o texto da música Faroeste Caboclo. Como, por exemplo, o que João foi fazer quando veio para Brasília, né? Descreva o relacionamento entre João e Jeremias, um relacionamento muito tenso. E acabou sendo a mola motriz para a gente pensar toda a trama do filme, como o próprio discorrer da narrativa da música. Qual foi a importância de Maria Lúcia na vida de João? Esse grande amor, que na verdade tem toda uma questão social, racial ali por trás para a gente pensar, como eu havia falado para você. Como é o local que João vivia na infância? Assista ao filme na íntegra e reflita comigo. E quais são as lembranças mais marcantes da infância dele? Todo aquele histórico de violência que eu lhe narrei. E ainda, quando a gente para pensar essa questão de memória, eu trouxe um outro aspecto para você. Em 2018 nós tivemos um acidente terrível que atingiu o Museu Nacional. É como se a gente tivesse a nossa memória em partes incendiada. Aqui, uma charge em que 2 visitantes ao museu se deparam com as cinzas do Museu Nacional, em memória à grandiosidade do que ele foi. Perceba o quanto essa discussão acerca de memória, construção de identidade, são fomentos elementares para o nosso conhecimento da humanas, para o nosso conhecimento da história do nosso país, da história do nosso povo. E veja aqui, como por exemplo o Enem poderá abordar uma temática tangenciando tudo isso. Leia o texto a seguir. As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX de forma estereotipada e depreciativa pelos blackfaces dos Estados Unidos e Cuba e pelos teatros de revista do Brasil.
As canções escravas, sob forma de cakewalks ou lundus, despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica. Mas não necessariamente seus protagonistas negros. O mundo do entretenimento dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões, dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. A absorção de elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer, como demonstrado no texto, é caracterizada como apropriação cultural. Mais uma discussão em cima dessa lógica de memórias, identidades e a construção da história. Queridos, queridas, não saiam daí. Assim que virar o nosso intervalo, nós vamos ter uma maravilhosa aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias aplicadas com a professora Sandra Márcia. Para você, estudante do ensino médio, aqui da Rede Estadual de Educação de Goiás. Grande abraço, tchau, tchau.